Olá, bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar num painel de controle que as grandes instituições usam para navegar no mercado. E mais importante, para identificar um risco que muitas vezes fica escondido. Um momento em que os próprios formadores de mercado acabam se tornando aceleradores da volatilidade. Vamos decodificar juntos a matriz Gama. Essa é a grande questão da nossa análise de hoje. E a resposta? Bom, ela nos leva direto para dentro do que o mercado chama de regime de expansão de volatilidade. É um cenário onde os movimentos do mercado não são só naturais, eles são ativamente acelerados. E aqui está ele, o nosso painel de controle, a matriz Gama. A condição principal é bem clara. Os dealers, os grandes formadores de mercado, estão em short Gama. De forma bem simples, isso significa que, por obrigação contratual, eles são forçados a vender quando o mercado cai e a comprar quando o mercado sobe. Ou seja, eles não estão absorvendo o risco. Na verdade, eles estão prestes a amplificá-lo. Para entender de vez o que esse tal de short Gama ou Gama negativo realmente significa, vamos a uma analogia bem simples. Pensa no mercado como se fosse o clima. Olha só, num estado de Gama positivo, os dealers funcionam como um grande guarda-chuva, absorvendo a volatilidade e trazendo estabilidade para o mercado. Mas, no cenário atual, de Gama negativo, eles não têm esse guarda-chuva. Pelo contrário, eles são obrigados a vender na queda e comprar na alta, basicamente jogando gasolina na fogueira e piorando a tempestade. Certo. Agora vamos para o ponto central da nossa análise. Apesar dos dois principais índices estarem nesse regime de Gama negativo, a escala do risco entre o S&P 500, o ES, e o Nasdaq, o NQ, é absurdamente diferente. E essa diferença ela é fundamental. Vamos olhar os dados que definem esse risco todo. À esquerda, o NQ, do Nasdaq, e à direita, o ES, do S&P 500. Embora os dois estejam no negativo, a história de verdade está na escala. A gente precisa focar em duas métricas cruciais aqui. A exposição gama líquida, o tal do NetGex, e a distância para o nível 0 gama. A diferença entre os dois é o que separa um risco que dá para gerenciar de um risco que é literalmente explosivo. E aqui está o ponto-chave. A exposição gama líquida no SS é de impressionantes 97,13 milhões de dólares negativos. É um número gigantesco. Esse valor, que brilha em vermelho intenso no painel, significa que para cada ponto que o mercado se move, os dealers têm que negociar um volume absurdo para se proteger. E o que isso causa? Amplifica o movimento original. É exatamente por isso que a fonte define este cenário como um regime de amplificação. Agora vamos comparar isso com o NQ. A exposição é de apenas 2,5 milhões negativos. Sim, a estrutura ainda é baixista, claro, mas a escala do risco é mais de 38 vezes menor. A chance de uma aceleração explosiva da volatilidade é estruturalmente muito, mas muito menor aqui. E o que torna a situação do S ainda mais delicada é a proximidade do gatilho. O nível de 0 gama, aquele ponto onde a volatilidade realmente acelera, está a míseros 18 pontos de distância para o S. Já o NQ, por outro lado, tem uma margem de segurança de 180 pontos. O S está literalmente no fio da navalha. Então, para resumir a história, o S combina um risco de escala gigantesca com uma proximidade perigosíssima do seu gatilho de aceleração. O NQ, apesar de estar negativo, tem um risco bem mais contido e uma distância confortável. São dois mundos completamente diferentes quando o assunto é risco estrutural. Ok. Com esse entendimento do risco em mãos, como a gente transforma esses dados em decisões práticas? Vamos ver agora como a própria matriz Gama nos guia para as zonas críticas e aponta as ideias de operação. Para o IS, a ideia de maior probabilidade é extremamente sensível. O plano seria esperar o preço testar o nível de 0 gama, ali, em 6880. Se acontecer uma rejeição clara, isso é um sinal de venda, com alvos em 6850 e depois em 6825. É ali que a aceleração pode se intensificar de verdade. A operação para o NQ é parecida no conceito, mas a grande diferença está na execução. Como o NQ tem aquela gordura para queimar, aquela zona de segurança de 180 pontos, a operação é menos sensível ao preço exato. Já a execução no ES exige uma precisão quase cirúrgica, por causa da volatilidade que está ali, latente, pronta para explodir. E quando essa aceleração começa, para onde o preço tende a ir? A matriz aponta para os LVNs, ou nós de baixo volume. A gente pode pensar neles como vácuos de liquidez no perfil do mercado. Quando o preço entra nessas zonas, não tem ordens suficientes para segurá-lo, fazendo com que ele seja puxado como um imã até a próxima área de alta liquidez. Por isso eles são alvos naturais num regime de expansão. E agora, olha que interessante o custo disso tudo para os dealers.
Gerenciar a posição short gama massiva no ES é como tentar conter um incêndio florestal, exige recursos enormes, atenção constante. Já a posição no NQ é como gerenciar uma pequena fogueira. O custo e a pressão são incomparavelmente menores. Nenhuma análise profissional estaria completa sem um plano de saída, certo? A gente precisa saber exatamente quais condições de mercado invalidariam toda essa tese de expansão de volatilidade. E isso é o que a fonte chama de gatilho de invalidação. É basicamente o interruptor que desliga a nossa tese baixista. É o sinal claro de que o controle do mercado mudou de mãos. E as condições são bem específicas. Primeiro, o preço precisa não apenas cruzar, mas se firmar acima do nível de 0 gama. Segundo, essa sustentação precisa durar ali entre 15 a 20 minutos. E terceiro, talvez o mais importante, precisa ser acompanhada por um delta comprador sustentado, ou seja, ordens de compra agressivas e contínuas. Se esses 3 fatores acontecerem juntos, a tese de venda é invalidada. E assim, o mapa nos deixa com uma conclusão bem direta. A condição global, segundo a própria matriz, continua negativa. Estamos num regime de expansão de volatilidade. O SI está posicionado como um incêndio florestal a um passo do seu gatilho, enquanto o NQ observa de uma distância mais segura. A questão não é se a volatilidade pode explodir, mas sim se o pavio extremamente curto do SI será o catalisador. A matriz nos deu as coordenadas do risco. Agora, o mercado decide a execução.